Olá, para tudo chegou o Star Trek News Channel e eu sou Gilberto, seu alienígena maluco favorito, tá? Como é que vai aí de férias forçada? Se você está vendo, hoje é 21 de abril, é terça-feira, dia de colocar vídeo no canal. Eu vou colocar agora toda terça e toda quinta, então quinta-feira tem vídeo de novo, tá? Vamos lá, para ninguém entrar no clima de que eu fico brincando, que o assunto é sério, que é uma catástrofe, que está matando Deus e todo mundo, eu vou dar uma equilibrada nessa conta. Para quem não sabe, e a grande maioria das pessoas não sabe, eu tenho pai e mãe vivo. Eles beiram lá a faixa dos 80 anos, os dois. Tá? Eu estou com 55, sou o mais velho. E a minha mãe, ela, há uns dias atrás, meu pai, numa das conversas comigo, porque todo dia quase a gente conversa, ele me ligou e falou, olha, a mãe internou. Eu falei, opa, a mãe internou, mas ela está com a doença? Ele falou, não. Eu falei, então por que cargas d'água ela internou? Ela estava com uma inflamação na garganta tal, não estava conseguindo engolir os alimentos, não estava se alimentando direito, eu levei ela no médico para dar uma olhada na garganta dela. Chegando lá, os médicos já olharam para ela, entubaram. Perdão, é que tá tarde, eu tô aqui gravando vídeo até agora, mas nem o cachorro tá latindo mais nos meus vídeos. Você sabe por quê, né? Porque fica tarde, ele cansa de latir, ele vai embora. Vamos lá, voltando. Aí entubaram a minha mãe e botaram ela para dentro do hospital. Passou 5 dias e meu pai tá indo lá todo santo dia, meu pai tá indo no hospital, meu pai também tem 80 anos, meu pai é mais velho que a minha mãe. Nada, não liberaram a minha mãe. Mas ela está bem, está ruim, piorou, melhorou? Não, ela está bem, só que transferiram ela de hospital. Falou que o tratamento dela vai para um lugar que tem que demorar um pouquinho mais, então é lá no outro. Tá bom. Essa história ficou por isso, né? Passou mais uma semana, cadê a mãe que não sai do hospital? Não, ela saiu, mas levaram ela para outro hospital. Aí eu perguntei, peraí, tem alguma coisa grave aí, está acontecendo? Ele falou, não, ela está bem, está conversando, eu vou lá todo dia, vejo, vou na outra cidade e tal, está tudo sossegado. Aí o que eu cheguei à conclusão? No mundo inteiro, eles estão querendo fazer números. Hoje mesmo eu atendi o telefone, você pode conversar? Posso. Aqui é do Ministério da Saúde e tal, eu queria saber a respeito da gripe. O senhor tem algum sintoma assim, assado? Eu falei, não. O senhor já passeou em algum lugar de risco? Eu falei, não. Até mentira, porque eu ando em hospital direto. Aliás, eu estou achando que o hospital é o lugar mais seguro que tem, né? Porque você vai lá e você não encontra ninguém com a doença. Então, tá estranho. Até eu tive a gente está ajudando, fazendo parte de uma equipe, parece que nós somos 600 pessoas, que está nesse mutirão de máscaras para o SUS. Tá? É uma doutora que começou essa brincadeira, rolou uma vaquinha, rolou uma doação, um monte de coisa, e está assim entregando. Parece que já se entregou alguma coisa em torno de 60 mil máscaras para o Sul. E não é só aqui no Brasil. Se você for lá no Facebook, eu tenho a relação só da semana passada. Foi um número grande de entrega de máscara. Tá? Então nessa eu acabo indo também numa entrega. E eu ando em hospital. Tá? E eu falei para a menina que não tem nada de risco. Aliás, é porque eu ando no hospital e não vejo ninguém doente, é que eu falo que não estou na área de risco. Tá? Ela, parabéns, você não tem, mas continua em casa. Não sai daí não. Tá? Eu não sei se eles estão preocupados que a gente pegue a doença
ou que a gente saia de casa. Tá? Parece que a gente, quando sair de casa, vai ter alguém lá do lado de fora assim, eles vão acender a luz, vai todo mundo soprar aquelas línguas de sogra e falar, surpresa! Né? Meu, tem um mês que é domingo para mim. Todo dia é domingo. Eu estou me sentindo naquele cara que dormiu ia dormir e acordava no mesmo dia. O nome do filme é Feitiço do Tempo. Pega esse filme para assistir, você vai se sentir em casa. Tá? Puxa no YouTube, põe lá, Feitiço do Tempo, que você vai assistir. É exatamente o que nós estamos passando agora. Mas vamos lá. Por que eu falei isso? Porque às vezes as pessoas falam, pô, o Gilberto está brincando, está tirando sarro de uma coisa séria. Não estou tirando sarro. Aliás, eu estou falando dessa maneira que é só para animar um pouco o vídeo. Mas também tem um outro motivo, é que nós que somos trabalhadores da luz sabemos o desfecho dessa história. Você vai falar, pô, nós temos bolinha de cristal? Temos. Tá? É uma bolinha de cristal que já falou o desfecho dessa história. E a gente só está vendo os passos sendo seguidos de acordo com o que falaram para nós. Tá bom? Aliás, no próximo vídeo, você não pode perder o próximo vídeo. Eu vou te contar uma história incrível que aconteceu comigo agora, domingo, dia 19. Tá? Vamos lá. Vamos seguir o enterro aqui. É força de expressão. Posso continuar nessa linha de raciocínio ainda? Tá, a gente tem que lembrar o seguinte, que o pior ainda está por vir, e acho que não é nem você pegar a doença e vir a falecer, e sim é ficar sem emprego ou fechar a sua empresa. Vamos falar de 3, 4 meses parado sem faturamento. Eu fui patrão muitas vezes já. E eu só me complicava com o mês de abril. A gente que é do comércio sabe que o mês de abril é um mês fraco, tá, de venda. E depois aí o resto não, você tira de letra. Mas o mês de abril é um mês fraco. Eu lembro que eu preparei uma equipe de vendas. Eu preparei tipo em março. Em abril elas iam para a rua. Pois bem, eu tive 4 feriados no mês de abril, todos no meio da semana, e todo mundo falando para os meus vendedores, volta depois do feriado, volta depois do feriado. 4 semanas seguidas. Era o aniversário da cidade e mais 3 feriados aí que tem no mês de abril. Pronto, acabou a minha brincadeira. Tá? 2 feriados em abril e o 1º de maio, dia do trabalho, que é feriado. Tá? E aí acabou meu pesqueiro. Eu perdi a equipe inteira, que eu fiquei 3 meses treinando eles para trabalhar. Agora, a situação de hoje é mais grave. Quando passar esse caos, ele vai ter que acabar, vai ter que ter uma hora que vai acabar, tá? Vai começar outro. O país sem dinheiro, as pessoas sem dinheiro, e gente querendo vender, gente querendo comprar, gente quer vender, não consegue porque quem quer comprar não tem dinheiro. Vai ser uma loucura, tá? E isso não vai ser o pior, não. O pior vai ser a fila da sopa. Vamos deixar um pouco de catástrofe para os outros vídeos, tá? Vamos seguir esse aqui. Para tirar você desse clima ruim, eu vou convidar você para um passeio. Vem comigo? Então nós vamos agora fazer uma viagem, eu vou te levar para conhecer um monumento. Você vai adorar esse monumento, tá? Então, viaje na maionese comigo. Entre no carro e vamos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto. Só que é um aeroporto novo, você nunca foi nesse aeroporto. Quando a gente chega na entrada do aeroporto, tem um monumento enorme, tá? É um cavalo empinando. É uma cena bonita, não é? Seria.
se o cavalo não fosse esquisito. É um cavalo com uma tonalidade meio azulada, meio cinzentado, sei lá, azulado, é uma cor burro quando foge, sabe? E ele é meio esquelético numas partes, musculoso na outra, mas parece o cavalo da morte do Apocalipse, tá? E para piorar a situação, ele tem 2 olhos esbugalhados vermelhos que brilham tanto de noite quanto de dia. E, tá? Esse é a entrada do aeroporto. Agora nós vamos para o saguão, vamos sair dali, tirar de frente daquela visão do inferno ali, né? Quando a gente entra no saguão, você acha que a coisa ficou boa? Você olha assim para as paredes, para as pilastras, e você começa a ver umas outras estátuas esquisitas, tipo um gárgula saindo de dentro de uma mala de viagem. Foi feita uma estátua, mala de viagem, aberta e o gárgula saindo lá de dentro. Você sabe o que é gárgula, né? É aqueles capetinhas lá. Tá ficando ruim, né? Você está no aeroporto, você vai pegar um avião. Então vamos olhar, eles têm um monte de painéis pintados no aeroporto. Vamos dar uma olhada nas pinturas, tá bem colorido lá, né? E aí você vê nas pinturas, eu vou descrever apenas uma, tá? Porque você não vai querer ver as outras. Então você tem assim uma paisagem, uma área aberta, onde você vê as pessoas indo em direção a uma cidade no fundo, em fila, adultos, tudo com roupa rasgada, feia, aparentam ser pobres e olhando com tristeza, com muita tristeza, indo embora em fila. E para trás ficaram as crianças tudo com roupas esquisitas, segurando objetos esquisitos, e ao centro uma no caixão. Está lá, tadinha, deitada dentro do caixão, segurando uma boneca. E o fundo dessa imagem tem uma floresta pegando fogo, ardendo mesmo, e atrás da floresta, para onde aquelas pessoas estavam indo, é uma cidade envolta numa névoa densa. Você acha que ficou ruim? Ainda estou na mesma foto, no mesmo painel. Um sujeito grandão, pisando em caveiras, vestido com uma roupa parecendo um nazista, segurando uma espada enorme e com uma máscara de gás no rosto. Tá? E embaixo, perto do pé dele, um desenrolado, tipo um pergaminho, e falando de campos de concentração nazista. Mas aquilo ali é para ser uma coisa alegre, diz o artista, né? Você olha para toda essa cena, o que nós vamos fazer? Vamos pegar logo o avião. Muita gente fala que não iria, tá? Vamos pegar o avião. O avião pega, sai, voa e dá aquela inclinadinha. No que ele dá aquela inclinadinha, você olha de cima e vê o aeroporto. Bonito, né? Você vê ele de cima. E aí você repara uma coisa, ele tem 4 pistas de pouso e decolagem, além de ter uma área imensa para construir, poderia fazer o aeroporto de qualquer formato, mas não. Quando você olha para as pistas, para o desenho do aeroporto, ele lembra exatamente uma suástica nazista. Você consegue ver de cima a suástica. Gilberto apelou hoje, né? Foi longe na história, né? O que é esse terror aí? Isso aí não existe, Gilberto. Pois bem, isso aí existe. É o aeroporto de Denver, tá? Nos Estados Unidos. Esse aeroporto tem mais história dele,
tá? Então eu vou te contar o resto da história. O resto da história é o seguinte: quando você entra no saguão, você vai ver uma placa, tipo placa comemorativa de inauguração, só que é com o símbolo da maçonaria. E ele remete uma homenagem ao grupo de fundadores do aeroporto do Novo Mundo. Cara, só a frase já está dizendo mais ou menos de quem é. E esse grupo não existe. Ninguém sabe quem é esse grupo que a placa homenageia, tá? E é um aeroporto feito pelo governo dos Estados Unidos. Você não acha que tem muito mistério nesse aeroporto? Não, tem mais. O subsolo desse aeroporto. Vou relembrar. Nós temos material para estudo de tudo isso que eu estou falando. Estão nas playlists lá no canal. Você vai lá, clica no ícone playlists, lá em cima, na capa do canal. Vão abrir mais de 20 playlists, você procura lá. Você pode achar em arquivos confidenciais, Terceira Guerra Mundial, coisa parecida. Você vai ver esses vídeos lá. Tá? Um engenheiro chamado Will Schneider, ele contou que ele participou da construção desse aeroporto a parte do subsolo, que inclusive era a especialidade dele, e ele construiu outras coisas, ele revelou muitos projetos secretos dos americanos, tá? E casualmente, oportunamente, depois que ele deu a declaração dele em público, filmado e tudo bonitinho, ele veio a se suicidar. O detalhe é que ele estava fazendo essa declaração e se unindo a um grupo lá nos Estados Unidos, porque ele estava com medo de que matassem ele. Tá? E ele se suicida. Estranho, né? O que ele contou desse aeroporto? O que ele contou foi o seguinte: que existe um bunker, algo em torno de 3 ou 6 andares ali abaixo do aeroporto, bem profundo, tá? E esse bunker também é ligado com uma rede de túneis, de trens. Mas não esses trens que a gente conhece aqui, é um trem que anda numa velocidade impressionante, pelo que ele disse, tá? Então ali existem bunkers para a elite americana se escafeder. Ela pode chegar por baixo, nos túneis ou de avião. Acesso garantido a um lugar seguro para quem pode pagar. Não é para a população. Tá? E os Estados Unidos ferve de bunkers. Pois bem, vamos deixar o aeroporto de lado e vamos para o nosso passeio, que eu falei para vocês que nós íamos no monumento, né? Então nós vamos até a Geórgia. Nós estamos nos Estados Unidos e vamos até a Geórgia. Chegando na Geórgia, a gente passa numa estradinha e vê o dito monumento. Você vê assim, são 4 pedras, vamos falar assim, 4 monolitos, são placas, colocadas no formato de cruz. Tá? Então, 2 assim e 2 assim, um X. Tá? Vamos falar desse jeito. São grandes. E elas têm dizeres, elas têm 8 lados, né? São 4 pedras, 2 lados cada uma, tem 8 lados. E cada lado está escrito num idioma diferente. Eu não vou falar tudo que está escrito ali. Você pega e procura ali, Pedras da Geórgia. Você vai achar nos vídeos. E você vai ver o seguinte. Está cheio de comentários dessa história. O primeiro era como os 10 mandamentos, tá? E o primeiro diz o seguinte, que deveria reduzir a população a um número máximo de 500 milhões de habitantes no planeta. Pois bem, isso aí é um monumento a um genocídio, né? Nós somos quase 8 bilhões. Se você pensa em fazer a humanidade descer ao número de 500 milhões, significa que 7 bilhões e meio vão fazer o quê? Para o mundo que eu quero descer? Para ali na esquina já. Não vou pagar o Uber não, vou descer ali. Tá?
Mas não, os caras vão fazer alguma coisa. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está vendo? Pode ser uma tentativa, mas isso não vai acontecer, tá? Existe só uma coisa que ainda fica mal contado. Um aeroporto desse, nos Estados Unidos, e um monumento desse, nos Estados Unidos, e o caso do monumento era numa área particular. Foram tentar pesquisar quem era o dono, quem fez aquilo, ninguém consegue descobrir. A CIA só diz que conseguiu falar com o cara e que ele não quer que revele o nome dele. Tá? E nas pedras está escrito R. Cruz, o que a gente diz que é dos Rosa Cruz. Tá bom? Gente, esse vídeo vai ficar aqui com 20 minutos e eu prometo que no vídeo que vem eu vou estar mais descansado, tá? É que eu tenho que gravar vídeo só à noite aqui. E eu vou contar uma história boa para vocês. Por que os trabalhadores da luz sabem o desfecho disso e que você tem que vir assistir, e eu vou apresentar alguns canais ótimos para você acompanhar também, tá? Que lá eles vão cuidar de outra coisa para você. Eu conto as histórias e eles cuidam de outras coisas, tá certo? Final de vídeo. É hora do dedão. Olha ele aqui. Tchau!